Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, trabalho com inteligência artificial. Como eu comentei, essa semana um pouco diferente, estou trazendo alguns deals, algumas oportunidades aqui para a lifetime do AppSumo. E hoje, há poucos minutos, eles acabaram de colocar os deals do terceiro dia, que é tudo relacionado à automação de tarefas e produtividade. Então vamos dar uma olhada, e algum deles eu até inclusive já tenho, posso até comentar com vocês. Então vamos lá. O primeiro deles é o A4i. O A4i é uma ferramenta extremamente interessante para pesquisa, principalmente para quem faz uso de artigos científicos, artigos universitários. Basicamente, você consegue adicionar esses arquivos e, com inteligência artificial, começar a fazer perguntas para o artigo, se você estiver simplesmente pesquisando, ou se você estiver querendo criar um novo artigo, você consegue também através da solução. Então vamos dar uma olhada primeiro, ó, vocês veem aqui a quantidade de reviews, 328, então uma ferramenta bem estabelecida. Os planos, a gente pode olhar aqui, que é legal que se você comprar o Tier 1 ou 2, você vai estar no plano profissional, e no plano ilimitado se você comprar o Tier 3. Eu tenho o Tier 3, tá? O legal do Tier 3 que ele também dá, né, dois extras Tier 1. Ou seja, se você principalmente tem uma equipe, um time, e você quer colocar mais pessoas para utilizar, não compartilhando a sua senha, você ganha dois extra Tier 1s, ou seja, o Tier 1 onde você pode criar ilimitados chatbots, queries ilimitadas ou fazer perguntas ilimitadas. Você tem aqui 20 GB de espaço para o storage, ou seja, todos esses arquivos, PDFs que você vai colocando, você tem até 20 GB, tá? Você pode utilizar e trazer a sua chave de API para o Open Router, do Open Router, que aí você utiliza diversos modelos ou da OpenAI, tá? E você nativamente tem os modelos mais básicos de LLMs. Então aqui, ó, GPT-3,5, GPT-4o Mini e o Claude Haiku. Para você começar a utilizar modelos mais avançados, que aí eu recomendo, eu acho que você começa a utilizar, a ter melhores resultados, para você utilizar o GPT-4, 4o e o Claude 3.5 Sonnet, você tem que ter pelo menos a licença Tier 2, e é onde você também começa a 60, tem 60 GB de espaço, tá? Como eu falei, eu tenho o Tier 3, tá? Onde eu tenho o modelo ilimitado. Vou até entrar aqui na solução para vocês darem uma olhada. Bom, então estou aqui na solução, como eu comentei, eu tenho aqui a licença Tier 3, tá? Ele aqui coloca de 100 GB, eu perguntei até se era erro, porque lá fala que é ilimitado, mas eles vão fazendo incremento de 100 GB quando eu precise. Eu ainda não tive muito tempo de testar e mexer na solução, mas o que eu tenho feito? Eu tenho alguns fundos imobiliários que eu invisto, o que eu posso fazer? Eu coloco esses fundos imobiliários aqui na solução e eu posso basicamente criar nessas libraries. Aqui é onde eu vou fazer pergunta. Então eu tenho aqui, ó, no meu assistente de pesquisa, eu seleciono o modelo que eu quero, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o Claude 3.5 Sonnet, vou falar para ele fazer o Document Retrieval, ou seja, ele vai escolher dentro do meu e eu posso aqui selecionar quais são as bibliotecas meu dos arquivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, de todas as finanças de fundos imobiliários que eu coloco, simplesmente eu seleciono e agora eu posso fazer perguntas para isso aqui. Então aqui, eu, por exemplo, eu tenho alguns fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, que eu pergunto quais as debêntures incentivadas mais interessantes que você encontrou. Então ele vai pesquisar nesses relatórios gerenciais, tá? Como eu comentei aqui, pode ser arquivos universitários, mas também pode ser qualquer tipo de PDF. É uma solução extremamente interessante e simples de mexer, né? Então eu coloquei aqui, ele trouxe algumas das debêntures, né? Da Corsã, aqui do Juro 11, que é um dos fundos que eu invisto, tá? Então é legal que eu consigo também aqui no Document Writer, que eu comentei, é onde você pode escrever e ele traz a bibliografia baseado no que você utilizou de base de informações, de base de conhecimento. Bom, então retomando aqui, né? Então uma ferramenta que eu super recomendo, né? Eu tenho ela, ainda não consegui utilizar o principal potencial dela. Se você tiver interesse, até coloca aqui nos comentários, eu faço um review completo dela, tá? Mas ela é a primeira que está disponível aí e o preço dela vai aumentar nas próximas 48 horas. Então, para você pegar aí o deal de $59 ou $189 pagando uma vez para sempre para ter tudo isso, corra que você tem aí por volta de 2 dias, senão você vai pagar provavelmente $10 a $20 a mais
por level. Bom, retomando aqui, né, o Elements Kit, tá? O Elements Kit nada mais é que um plugin para o Elementor, tá? Infelizmente essa solução eu não testo porque eu não utilizo o Elementor no meu WordPress, eu utilizo o Cadence AI, tá? Mas pelo que eu vi aqui, parece uma solução bem interessante, principalmente pelo preço, tá? Então você tem aqui para 5 sites, você vai ter esses plugins, então ele tem aqui o de Reader, de blocos, basicamente é para você construir o seu site utilizando elementos do Elementor no WordPress, tá? Então, $59, 5 sites, para 20 sites vai para 118 e para ilimitados 177. Então, se você é uma agência que constrói para seus clientes, talvez seja uma solução bem interessante. A gente consegue ver aqui, ó, alguns dos plugins que ele tem. Então, eles têm widgets, deixa eu clicar aqui mais que ele tem. Tem a questão de criação de headers, e é tudo super fácil. Para quem já mexeu no Elementor ou no Cadence, vê que é muito parecido à solução. Bom, o próximo é o Task Magic, que é uma ferramenta que você consegue automatizar o seu desktop ou outro desktop que você tenha. Você basicamente vai instalar um agente, tá? Eu testei o Task Magic, eu tenho outras soluções ao invés do Task Magic, tá? Eu utilizo muito mais o Zero Work e o Task, mas eu fiquei na dúvida na época de comprar o Task Magic, principalmente pela questão de reviews e tem uma comunidade muito grande utilizando eles, tá? Então, ele coloca aqui como alternativa do Make ou Zapier, mas eu vejo ele muito mais como uma solução de RPA, né? Que é basicamente você entregar um desktop e fazer automação para você. Você cria, o legal é que ele tem uma forma de você gravar a sua tela, então você inicia a gravação, começa a gravar a tela e ele consegue identificar os passos dessa solução, né? Então ele vai criar essas automatizações, tá? E o que que você tem aqui? No Tier 1, você tem um usuário, um workspace e você tem, desculpa, um usuário e workspace ilimitados, 10 file downloads, 2 tags e 2 custom steps. Steps é exatamente o passo a passo que você quer fazer da solução, tá? Aqui também você tem aqui, vai para o Tier 2, você começa a aumentar o maior número de usuários, mais file downloads. Aí você vai para o plano 3, né, que você tem basicamente tudo ilimitado, tá? Se você começa até a utilizar o plano 4, aqui ele começa a ter webhooks, que você consegue ter automatizações. Você consegue aqui, ó, no plano 5 ter horas de cloud, ou seja, horas de cloud é que você não precisa utilizar o seu próprio computador para fazer isso, que quando você está utilizando o seu computador, você acaba não podendo utilizar ele, a menos que você tenha um outro computador spare, uma máquina virtual, por exemplo, você pode até instalar, comprar aí comprar uma máquina virtual na nuvem, você pode utilizar a solução também, mas aqui, lógico, você já vai para um plano bem mais caro, tá? E aqui é legal que eles colocaram uma nova solução extremamente custosa, porém, você tem aqui um IP dedicado, tá? E 18 horas para a nuvem, tá? Então é uma solução aqui que eu recomendo vocês verem, tem bastante informações no site deles, até para a gente dar uma olhada, tá? Eles têm templates já prontos, tá? Então eu vou até aqui fechar. Eles têm templates já prontos, tá? Onde você pode comentar e utilizar a solução. Eu recomendo vocês assistirem os vídeos se vocês tiverem interesse numa solução dessa, porque vale bastante a pena. Como eu comentei, eu tenho outras que utilizo, então nesse momento para mim não é tão interessante, mas é uma solução super recomendada aí para quem quer fazer web scraping, looping, e não existe, lógico, um tempo que você vai precisar aprender a mexer na solução. É legal que tem bastante tutorial, mas assim que você aprendeu, você vai ver que as possibilidades são infinitas. Bom, partindo aqui para uma solução de no code, tá? É exatamente o Noah, onde você vai poder criar aplicações, tá? Então ele coloca aqui como alternativa ao Webflow, o Wix, Figma. Eu coloco ele também como alternativas aí ao software, que eu inclusive já fiz um review, e ao Bubble, tá? Onde você vai criar apps nativos, tá? Isso é interessante, vai criar apps nativos da solução. E aqui, né, e quando eu falo apps nativos, eu estou falando de apps aqui que você vai colocar na Android Store, ou na App Store, tá? Então você vai ter a possibilidade de criar eles aqui até 5 apps, aqui 10 apps e aqui apps ilimitados e lógico, tem algumas questões principalmente
em termos de storage, dependendo da aplicação que você vai estar querendo fazer, tá? Eu confesso que eu não testei essa solução, não vi ainda, tá? Tem alguns reviews, uma média aí de, acho que eu vou dizer, uns 4.6, 4.7. Então, se você tem interesse em conhecer essa parte, ele tem, pelo que visto aqui, tem toda a parte de automação dentro do app, tá? Eu acho que parecido também aqui com Flutter Flow, né? Para quem conhece um pouco de Flutter Flow. Então, eu acho que é uma solução interessante aí no code para criar apps nativos para smartphones ou para tablets. Quase finalizando, aqui tem o Albato. O Albato eu tenho também. Acabo não utilizando ele porque eu adquiri posteriormente o Boost Space, que tem o Make integrado, então é uma ferramenta que se compara ao Make, ao Zapier. Então, se você está pensando em uma solução que vai substituir, ou você não vai precisar pagar mensalmente o Make ou o Zapier, essa é uma solução que pode ser bastante interessante. O mais legal é que ela foi desenvolvida por brasileiros, tá? Então, toda a parte brasileira, todo em português, o suporte em português. Então, isso pode ser bastante interessante. Que aqui você começa com 15 mil operações. Operações nada mais é do que uma ação. Então, por exemplo, ler o e-mail, escrever um e-mail, cada uma dessas é uma operação, tá? E você tem aqui, ó, se você quer fazer algo que a cada 5 minutos, a cada uma hora, veja, né, você pode fazer. Aqui o mínimo é 5 minutos. E você pode ter até 20 automações nativas e você vai aumentando os planos, logicamente, você vai aumentando a quantidade de operações, vai diminuindo esse tempo de update e o número ilimitado aqui de soluções. Você pode fazer também data migration, webhooks customizados. Então, para quem está buscando uma alternativa aí ao Make ou ao Zapier, vocês podem utilizar. Vou até logar aqui na minha só para mostrar para vocês. Bom, então eu estou aqui na minha solução. Então, como eu mostrei aqui, ó, tenho o plano Tier 3, tá? Que o Tier 3 eu tenho ilimitado, eu tenho 150 mil operações. E aonde eu posso criar minhas soluções, posso criar aplicações customizadas, tá? E eu posso também as minhas automações. Então, basicamente, eu crio uma automação aqui, posso selecionar um aplicativo. Então, ele tem aqui, ó, diversas ferramentas. Então, Airtable. Ó, eu tô aqui só no A e olha a quantidade de Big Maker que eu tenho também, tá? Então, é uma solução super interessante para você substituir. Eles são, como eu comentei, interessante que são brasileiros, então vocês podem até aqui no suporte falar em português, tá? Porque os fundadores e toda a equipe de suporte atende em português também. Então, uma solução que eu recomendo, que eu tenho também. Não tenho utilizado tanto porque eu ainda não estourei a quantidade de códigos de automações que eu tenho no Make. Bom, eu tenho aqui o Be Human Persona. Eu cheguei a comprar o Be Human Persona, mas eu acabei fazendo o refund dele. Eu achei a solução um pouquinho complicada e principalmente para português não estava tão interessante. Tinha que entrar em contato com o time de suporte. Basicamente é uma solução onde você vai criar seus clones para fazer o atendimento. Você vai popular a sua base. Então eu tenho várias soluções aqui que criam seus chatbots. Você pode criar seus chatbots. A diferença que eles têm é que você vai ter o clone da sua pessoa. Eu vejo soluções como o HeyGem, que eu fiz aqui um review, com uma qualidade muito melhor e muito maior. Então eu acabei fazendo o refund da solução, mas eu vejo que é um time, os próprios fundadores vêm utilizando a solução, então ele tem aqui, ó, 3 horas de conversação e você pode criar 2 pessoas. Às vezes pode ter um agente de suporte e um agente de vendas. Então, se você tem interesse em, de repente, criar e não ficar pagando o HeyGem, que tem uma solução cara, e você vai ter que pagar todo mês, você pode pagar aqui, ó, $49 e ter isso aqui todo mês. Às vezes, dependendo da sua necessidade, pode te atender legal. Bom, indo para as últimas 2 soluções aqui, o ZooTools é uma solução aí de e-mail marketing. Então, para quem está buscando uma solução de e-mail marketing, é uma solução nova, tá? Então é legal sempre essas soluções que ainda não têm reviews, você testar. Lógico, você pode acabar pegando o que a gente chama de uma gema aqui. Alguma solução que, por exemplo, para vocês terem ideia, o Instantly, que é uma solução de code e-mail, já teve no AppSumo há alguns anos atrás. Soluções como o UChat para a questão de chatbots. Então, é sempre interessante você entrar nas comunidades, ver tudo isso que eles estão falando e às vezes até testar soluções. Legal que ele tem do AppSumo, como eu comentei várias vezes, 60 dias para você testar a solução e pedir o refund. Então, se você está procurando uma solução
como alternativa ao MailChimp, ao MailerLite ou o SendGrid, pode ser exatamente uma solução bem interessante, onde você cria aqui os flows de e-mail, você cria contatos, basicamente você vê a entrega, quantos abriram, quantos clicaram. É uma solução de e-mail marketing completa com diversas integrações, onde você tem inclusive webhooks, forms, onde você pode fazer tudo isso. Planos, então, plano 1 para 2.500 contatos, 10.000 e-mails, um team seat. Você precisa de mais contatos, mais e-mails, basicamente aí você vai aumentando os tiers, um tier com 10.000 contatos, 100.000 e-mails por mês, $300 que você vai pagar uma vez só. Pode ser uma ferramenta interessante, e Unlimited Webhooks, que a partir do Tier 2 já se torna interessante. E finalmente, aqui a última solução, uma alternativa ao Canva, tá? Hoje eu pago o Canva, eu gosto muito do Canva, eu acabei me acostumando ao Canva, eu acho que o preço dele vale, mas para quem quiser uma solução alternativa bastante interessante, é o Vista Create. O Vista Create é uma solução que muito similar ao Canva, onde você vai ter templates para fazer aí os seus criativos, você pode criar brand kits, você vai adicionar objetos, emojis, vai inclusive fazer a possibilidade de tirar o background da tela, tá? Então, ele tem só um código aqui que basicamente você tem acesso aos premiums designs, você tem um team account, você tem 70 milhões de fotos, vídeos ou vectors para você utilizar, tá? Vamos dar uma olhada aqui na solução, acho que ele tem um plano free, só para mostrar para vocês que é muito similar ao Canva, tá? Deixa eu tentar logar. Bom, então eu estou aqui no Vista Create, vocês veem que é bastante similar, né? Então eu posso, por exemplo, eu vou criar aqui um post no Instagram, eu tenho os diversos templates, né, que eu posso fazer. Então, opa, peraí que eu peguei um do Pro. Então aqui, ó. Aí eu posso mexer, posso adicionar, posso fazer upload. Vocês veem, para quem está utilizado aqui, está acostumado com o Canva, uma solução bem similar. Bom, então esse foi rapidamente aí o Drop 3 da Black Friday da AppSumo. Recomendo aí para quem precisa de alguma dessas soluções aproveitar as próximas 48 horas desses planos. Para quem viu o meu vídeo anterior, aqueles preços já aumentaram um pouco para quem não adquiriu, tá? E para quem quer adquirir uma dessas, normalmente aumenta mais ou menos uns 10, 15 dólares para cada uma dessas soluções. Então, você tem 48 horas e vai ainda durar um tempo as soluções, mesmo que você não pegue nesses 2 dias, você pode pagar um pouquinho mais caro nos próximos dias, mas lógico, a gente sempre gosta de um bom desconto. Bom, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curte o canal e vou deixar os links todos aqui para vocês poderem entrar direto na solução. Até o próximo vídeo.